Que alegria, irmãos, estarmos juntos mais uma vez para seguirmos nossa fundamentação, semana 9, hoje segunda-feira. Vamos dar continuidade ao que estávamos vendo na semana passada com o André. E hoje aqui então sobre a ressurreição dos mortos. O que nós precisamos saber sobre este fundamento tão importante da palavra de Deus e alguns conceitos equivocados que às vezes nós acolhemos em nossas vidas. Vamos trazer clareza hoje sobre o que é então essa ressurreição dos mortos. Quando o homem morre, o corpo volta ao pó, mas o espírito e a alma vão para Deus. Este modo de falar geográfico significa que ao morrer, o homem está nas mãos de Deus para seguir o seu destino eterno, conforme tenha sido sua fé e sua vida, como explicado nos tópicos anteriores acerca da primeira e da segunda ressurreição. As perguntas que devemos responder agora são: para onde vão os espíritos daqueles que não creram e nem obedecem a Deus quando morrem? Por onde vão os espíritos dos discípulos? Para onde eles vão quando morrem? Vamos ver alguns textos aqui que nos trazem um pouco de clareza sobre este assunto. Sobre o Espírito, então, em Salmo 146, versículo 4, nos fala assim: sai-lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Então tá aí, Salmo 146, 4. Em Eclesiastes 12, 7, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Aí clareza, de como opera o Espírito. Em Lucas 8, 54 e 55, ali a história de Tabita, Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. Ele mandou que lhe dessem de comer. Então, tá aí, um exemplo de que a menina teve essa situação ainda de o espírito tornar para ela, já estava morta. Tiago 2,26 diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E em 1 Reis 17:22, o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aqui então falando sobre a alma, a diferença então do espírito da alma aqui, Em Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. E em Lucas 12:20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Apocalipse 6:9 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E em Apocalipse 24 diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Em Hebreus 2,14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E em Apocalipse 1,18 fala: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Bom, aqui alguns textos também falando sobre a importância dessa ressurreição de Jesus. Então o Senhor nos mostrando como Ele quer reinar, como Ele quer se manifestar também, nos livrando da escravidão da morte e do inferno. Os que não creram nem obedecem ao Senhor vão para o Sheol, em hebraico, ou Hades, no grego, que biblicamente é o lugar dos mortos. Anteriormente à ressurreição do Senhor Jesus, havia no Hades 2 lugares ou situações distintas: o lugar de tormento para os que não são do Senhor e o seio de Abraão para os do Senhor, conforme o que já lemos em Lucas 16 na semana passada.
A palavra inferno, de algumas traduções em português, nesse texto de Lucas é uma tradução equivocada, pois no original diz Hades. Os que não são do Senhor vão para o lugar de tormento. O inferno só vai surgir na cronologia de eventos futuros após o julgamento do grande trono branco, e nele estarão todos os que rejeitaram a Deus, incluindo Satanás, os demônios e até os homens que se encontram hoje no Hades. Em outras palavras, para os incrédulos, a situação pós-morte é a mesma desde o primeiro incrédulo que morreu sobre a terra. Todos já estão condenados, porque não creram e aguardam no Hades o julgamento eterno, quando então serão lançados no inferno e ali permanecerão pela eternidade. Para os que creram e receberam a nova vida, glória a Deus, o quadro do Hades, descrito acima, mudou completamente quando Cristo triunfou sobre a morte. Jesus libertou do Hades os que pertencem a ele, pois quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, diz em Efésios 4:8. O diabo tem poder sobre a morte no sentido de que ele é o acusador dos homens pecadores que vivem e viviam sob a lei, porque rejeitaram a graça, não tendo esperança de salvação. Por esse motivo, estão sujeitos à escravidão e ao medo da morte por toda a vida, como citamos nos versículos anteriores. Mas o Senhor Jesus, vencendo na cruz, passou a ter autoridade sobre a morte e o inferno, como vimos, no texto ali de Apocalipse 1:18, para dar liberdade aos que creem nele e para trazê-los para junto de si, pois foram comprados pelo seu sangue. Glória a Deus. Estamos meditando então sobre estas verdades, a diferença, tirarmos algumas dúvidas sobre esses eventos futuros da ressurreição, mas vamos buscar a revelação agora em algumas perguntas. Para onde vão os espíritos daqueles que não creram nem obedecem a Deus quando morrem? Você consegue lembrar? Qual a diferença entre inferno e Hades? Um fala de um lugar de espera, até a condenação final, e outro é o lugar de condenação, já onde todos que não creram irão para lá. Os que creram e receberam essa nova vida em Cristo também vão para o Hades? Por quê? Vamos respondendo aí sobre o texto de hoje, então vamos ver o que Deus nos revela sobre isso. E para quem está reservado o inferno? Foi criado para o diabo e para os seus anjos, mas aqueles que não creram no Senhor também acabaram indo, vão acabar indo para lá. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos que Tu nos revele esses estudos, essas verdades. Pode ficar alguma dúvida, mas a Tua palavra não deixa dúvida, Senhor. Aqueles que creram estarão salvos, estarão eternamente contigo. Como Tu disse para aquele homem ao lado da cruz, hoje estarás comigo no paraíso, já está diante do Senhor. Mas aqueles que não creram, eles estarão condenados. Tua palavra nos diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas que Tu livres, Senhor, o máximo possível de pessoas. Usa as nossas vidas também para testemunho, para que vidas Te conheçam e possam viver eternamente contigo e não condenados. Deus abençoe a vida de cada um nesse dia e vamos seguir firme na nossa fundamentação. Até amanhã.